Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da semana passada, onde a gente falou sobre a importância da comunicação efetiva. E hoje a gente vai estar falando sobre o mundo emocional da criança. Bom, gente, eu decidi falar sobre esse tema porque eu tenho falado nos outros vídeos, sobre a importância da inteligência emocional. E a vida emocional da criança é muito diferente da vida emocional do adulto. Muitas vezes, que é um processo natural, a gente se distancia, da vivência infantil de fato. Isso é até um exercício terapêutico, a gente se reaproximar da nossa criança interior. Então, muitas vezes a gente não consegue mais ter tanta empatia, tanta compreensão de como a criança sente, pensa e reflete sobre as coisas que estão acontecendo naquele momento. E por que esse é um momento tão especial e importante na nossa vida? Porque a gente está em processo de desenvolvimento e aprendizado, como nunca mais estaremos na vida. Ou seja, a criança, ela não está só pegando informações nos sentidos práticos da vida, como fazer coisas, aprender coisas, mas também no âmbito emocional, de forma muito mais intensa. Afinal, ela tem uma dependência completa nesse momento da vida. Então, ela está aprendendo ali sobre ela. Então, como ela tem uma dependência, aquilo que o adulto fala, como ele se expressa, em relação a ela, ela absorve. Ela está aprendendo sobre as relações, como funcionam as relações, qual é o meu papel dentro das relações. Ela está aprendendo sobre como a vida funciona, Eu tenho que ter um olhar construtivo, confiante diante da vida, eu tenho que ficar insegura, com medo da vida. Tudo isso é processo de adaptação, de aprendizado nesse primeiro momento da vida, que é a infância. Entendendo que esse é um momento único na vida, que é a infância, a gente entende melhor a intensidade das necessidades, das expressões, das emoções da criança. Afinal, ela ainda não tem todos os sensos críticos, ela ainda não tem filtros, ela ainda está num processo ainda muito de ser vista, de ser amada, de ser aceita, de fazer parte dos processos. Então é muito natural que a criança sinta e expresse as coisas de forma mais intensa. E aí isso se faz necessidade de 2 pontos, para pais e educadores. Um é a empatia e outro é o limite. Por exemplo, como que a gente vai identificar numa determinada situação se aquilo é uma necessidade da criança ou se aquilo é uma birra, é uma chantagem emocional da criança? É essa sensibilidade, que a gente vai precisar ter ao entender que ela está vivendo um momento diferente para que a gente possa diferenciar esses 2 aspectos, porque seria destrutivo a gente negar e desqualificar um momento de necessidade, assim também como seria destrutivo a gente atender a birra dela. E por isso, os 2 processos são importantes, tanto de empatia quanto de limite. Então, como que nós vamos usar essa empatia agora entendendo que esse é um momento diferenciado na vida? É exatamente a sensibilidade de que nem sempre a criança vai sentir as coisas como nós adultos sentimos. Afinal, a gente já tem muitos processos internos desenvolvidos, de percepção, de avaliação. Então, por exemplo, uma frustração, uma coisa que pode ser apenas uma frustração para um adulto, pode ser sentido de forma muito mais intensa para uma criança, Vamos dizer que, por exemplo, ela perdeu um bonequinho. E isso para um adulto pode ser só uma frustração, perdi uma coisa que eu gostava. Para a criança já pode ser um desafio um pouco maior, no sentido de qual o significado desse bonequinho para ela, como que ela lida com essa frustração. Então a empatia ajuda a gente a perceber, aquela demanda da criança. Já o limite entra em a gente educar como que ela pode expressar essas emoções. A gente pode entender, as emoções e as demandas dela e colocar um limite para que a gente possa encaminhar a melhor forma de expressar. Então, por exemplo, a criança ficou com raiva de alguma coisa, e aí ela está ali expressando a raiva dela. O que até então é bom, é importante que ela mostre, que ela fale que ela não gosta. Mas quando ela começa, por exemplo, a bater, é preciso que a gente coloque um limite para mudar, a forma de expressar. Ou seja, que essa seja uma forma construtiva, respeitando o espaço do outro. E eu decidi falar sobre isso porque é muito comum os pais e os cuidadores sentirem essa dificuldade de identificar, o momento da empatia e o momento do limite. E veja, numa mesma situação, as 2 coisas podem acontecer. Afinal, existe uma diferença entre a gente educar e a gente reprimir. A gente reprimir fala simplesmente sobre a gente não ter empatia sobre aquilo, a gente não compreender, não entender a dor da criança, ou a necessidade daquela criança no momento. Então a gente simplesmente reprime. Para de bobagem, que besteira, isso não é importante.
E a gente educar fala sobre a gente compreender, acolher o processo emocional da criança, mas conseguir encaminhar para que essa expressão seja construtiva e positiva na vida dela. Então veja, a medida desses 2 itens é o que vai ajudar a gente no processo de educação. É claro, gente, que isso é um desafio, né? Afinal, a gente exercitar, né, esse mundo da criança é uma coisa importante para que a gente consiga compreender melhor o momento de empatia e o momento de limite. Se a gente fica só empático com a criança, ela com certeza vai aproveitar disso. Afinal, a criança está num processo de querer medir o poder dela. Ela quer ver qual é o poder dela sobre a vida, né, a casa, as relações. Então, se a gente fica só no processo empático, a gente acaba deseducando, né, mostrando para ela que ela pode de qualquer jeito, que a necessidade dela está acima de todos, que ela pode expressar isso de qualquer forma, o que não é bom. Já se a gente entra numa rigidez, né, de estar sempre colocando limite de formas duras, rígidas e desqualificativas, a gente está mostrando para a criança o oposto, que ela não é importante, que o que ela sente não é legal, né, ou que ela sente ela não pode confiar. Ou seja, isso vai gerando uma desconexão, um distanciamento dela com ela mesma, o que é causador de grande parte das doenças emocionais futuras. Para que os bebês se convertam em adultos saudáveis, independentes, dependem totalmente de que lhes seja dado um bom princípio. Amor é o nome desse vínculo. Winnicott. Então, o mais importante do vídeo de hoje é entender que tanto a empatia quanto o limite fala sobre amor. Afinal, quando a gente tem empatia e quando a gente coloca limite, é porque a gente está atento, presente ao processo dessa criança e é isso que faz ela se sentir segura e amada. E na semana que vem vamos falar sobre as relações infantis e o desafio do bullying. Até lá!